Olá pessoal, graça e paz, como vocês estão? Estamos começando mais um podcast Resenha do Reino. Na verdade, estamos voltando depois de um tempo parado, mas esse ano tem muita coisa boa para acontecer, tem novidades e eu quero contar com você participando dos nossos encontros. E antes de mais nada, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilhe e com certeza o nosso desejo é levar muita coisa legal até você. Eu e meu amigo Pastor Adilson no nosso podcast Resenha do Reino. Um bate-papo informal, uma conversa entre amigos, aquela resenha, aquele bate-papo descontraído e com certeza vai valer a pena você estar com a gente durante esse tempo. Pastor Adilson, dá as boas-vindas aí para a galera. Prazer estar contigo mais uma vez. Olá pessoal, muito feliz, né? A gente está aí de volta aí. Quero saber se eu vou poder colocar as pimentinhas, né? Posso colocar pimenta aí, né? Então, assim, pessoal, muito bom. A gente está aí para falar, né? Deixar Deus agir através da vida da gente, né? Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Então a gente tá junto aí. Bora, né? Vamos para cima. Está com o apoio do Estúdio CIK, um lugar ideal para você fazer o seu podcast. Então segue também, aproveite essa oportunidade, com certeza vai valer muito a pena. Nós fizemos um encontro falando um pouco sobre nós, Pastor Adilson, eu, contamos um pouco da nossa história, da nossa conversão, uma vez que o nosso podcast é sobre o reino de Deus, a gente fala sobre o reino, a gente procura levar um pouco de conhecimento e de conteúdo até você. E a gente contou um pouco da nossa vida, o pastor Adilson contou um pouco da sua experiência, de como ele se converteu. Para mim foi uma novidade saber que você estudou para padre. Tu tem cara de padre, cara. E Deus te encontrou nesse caminho. E hoje o pastor Adilson é pastor-presidente do Ministério Secrim, um homem muito relevante aqui na cidade de Petrópolis. É um prazer tê-lo como amigo. E ele contou um pouco da sua experiência, da sua conversão, eu fiz a mesma coisa. E a gente então não conseguiu terminar, não conseguiu fechar, e ficamos de fazer um segundo encontro, contando um pouco mais das nossas experiências, algumas coisas que nós vivemos no Evangelho, as experiências que marcaram a nossa vida, e esse tempo que a gente tem caminhado com Cristo, as coisas vão acontecendo, e de fato as experiências vividas, elas deixam em nós uma chancela, né? Elas marcam a nossa vida de forma poderosa. E eu quero perguntar para você, Adilson, desse segundo bate-papo sobre, falando um pouco da gente, das suas experiências. Qual foi a experiência que mais te marcou nesse tempo de pastor? Aquela experiência que você passa por ela todas as vezes que enfrenta um desafio e precisa ser encorajado por Deus para viver essas dificuldades da vida pastoral. Qual foi a experiência que mais te marcou nesse tempo pastoral? Rapaz, você já veio, já conhece. Vale lembrar também que você se emocionou, né? Bastante aí na... Verdade. Você falou da psicanálise, né? Também daquilo, como coopera também dentro do conhecimento que a gente tem, né? Então, assim, a gente teve uma experiência muito forte de um acidente, né? Eu tive um acidente com minha esposa num Jeep, e o meu filho, né? Meu filho tinha 2 anos de idade e a gente estava assim com material esportivo. Eu tinha uma loja de material esportivo, morava em Cachoeira de Macacu, e quando a gente estava subindo, um carro atravessou na minha frente e a gente pisou no freio do Jeep e não conseguiu parar. E aí o para-brisa, ela quebrou com a cabeça o para-brisa e um dos vidros bateu no olho dela e fez um corte no olho dela. E o meu filho recebeu ali aquela
aquele monte de vidro na cabeça dele. E aquela hora ali eu me lembro que, como a gente tinha mudado, eu ainda não tinha tido um alinhamento no ministério. Na verdade, eu estava até pensando que não tinha mais, que Deus não estava mais querendo me colocar ou me usar dentro do ministério. Ou a gente está naquela etapa que a gente foge, né? A gente vai indo para muito longe, a gente está fugindo. Me senti Paulo, às vezes, voltando para casa, indo lá para Tarsus, né? Tendo um grande chamado, e de repente ele está num local, 10 anos numa cidade, até que Barnabé vai chamá-lo. E eu senti que eu estava assim, bem longe. Foi quando Deus nos chama de volta, e ali a coisa vira, né? Primeiro, Deus opera um milagre, eles olham e marcam a cirurgia do olho da minha esposa. E a gente tinha colocado diante de Deus. Na época voltei a subir monte. E de fato, quando o médico abriu para fazer a cirurgia, já tinha uma cirurgia feita. E até hoje eles ficam admirados pela excelência, né, daquela cirurgia. E aí naquele tempo, né, foi um tempo de choro. E eu me lembro de duas coisas importantes assim que marcaram, né? Uma foi que eu, orando a Deus, diante de tudo que a gente estava vivendo, tomou conta uma grande alegria. E eu mesmo profetizei sobre a minha vida, e quem estava lá não entendeu nada. Assim, eu fui para receber e de repente eu liberei uma palavra, né? Alegra-te no Senhor, confia nele. E eu fui liberando assim, uma alegria tomou conta, e eu não entendi nada, né? Deus só mandando ficar alegre que ele estaria operando, e a gente foi envolvido com uma alegria do Espírito Santo. Eu desci assim, realmente Deus virou. E a segunda, assim, foi com a minha esposa, porque mesmo a gente vendo Deus agir, eu me coloquei na posição para voltar e ela não. E ali eu tinha ido buscar por ela, né? E aí Deus usou uma pessoa e falou comigo que eu não me preocupasse com ela, que eu continuasse e que ele iria cuidar dela, tratar dela. E ela não era nem de ler a Bíblia, de buscar. E a partir dali ela fez teologia. Legal. Ela recebeu uma visitação de Deus muito forte. E eu lembro que eu estava em casa com o Felipe. No dia ela resolveu, o pastor tinha convidado para ir numa reunião de irmãs, de senhoras. Aí quando ela chegou na porta, eu já olhei de longe e falei, não é minha esposa. Aí tava eu e o meu filho, aí primeiro ela me beija. Eu falei, não é ela, porque ela beija primeiro o menino, né? Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. E ela falou assim para mim, por que você não me disse que Deus era desse jeito? Que era tão bom o Espírito Santo? E começou a falar assim. Então aquilo ali foi uma chave para o nosso retorno, né? E ali, de fato, Deus começou a romper e trazer a gente de volta para Petrópolis. E aí nessa etapa da volta, né? Que aí eu me alinhei de novo a um conselho de pastores, que era o pastor Vladimir, né, que estava à frente, que foi um homem de Deus usado muito para abrir muitas portas, e através dele que a gente enxergou aí o JB, né, o JB, no ano assim 2007, 2008. Aí a gente teve uma experiência também nos Estados Unidos. Mas aí vamos ouvir você um pouquinho, que daí depois com o Benerrim, né, a experiência. Né? Foi com o Benerrim, assim, foi algo tremendo, 2009, né? Tem um vídeo, inclusive, teu no YouTube. Tem. Se botar lá, Benerrim ministra com o pastor Adilson, você vai achar lá. Nosso cabelo pretinho, né? Tava com uma blusa vermelha e preta. Já vi esse vídeo. Já viu, né? Tem bastante acesso lá. E ali realmente foi marcante também, né? A ida aos Estados Unidos, eu me surpreendi porque a gente ouvia falar que o avivamento lá havia realmente acabado, que estava uma chama pequena, e eu não vi isso lá, né? A gente viu uma conferência do Morris Cirulo, gente levantando cadeira de roda, jogando muleta fora, manifestação da glória muito forte. Meu Deus. E aquilo marcou. A gente sentou ao lado do Rayard Bonk, eu vi Rayard Bonk pregando, que evangelizou a África, ao Benerrim, o Steve Manson também marcou muito a minha vida, um pastor extraordinário, o Ayo, que é um pastor lá da África. Então você tinha lá todos os pastores, alguns mexicanos, do mundo, né, franceses. E meu filho menorzinho, me lembro que
a gente deixava ele na classe de criança, eu não sei como é que ele fazia, tinha americano, tinha, né, tinha indiano também, então a gente, e adoração, Rocknori tava lá, cantor, É, adoração muito boa lá. Então a gente viu o povo vindo pra frente, 5.000 pessoas dentro de meu um Deus. hotel enorme, com um lago dentro do hotel, em Nashville. E Deus foi abrindo muitas portas, né? A partir daquele dia ali, aí a gente também encontrou lá o pastor Gerson, né? Que em Hum, 2008, né? Também estava comigo. E a palavra que marcou foi o recomeço, né? Que é justamente a palavra da farinha, né? Quando a farinha acaba e precisa acabar o natural para começar o algo sobrenatural. sobrenatural. Eita, Então, enquanto você segura o natural, você impede o sobrenatural. forte. E era a palavra de recomeço, né? Você faz para morrer, e aí ela prepara a comida primeiro para o profeta. E aquela palavra lá do Steve Manson me marcou, né? Porque ele faz um teatro, né? E envolve uma música. E eu vi muita coisa em pregações que pode ser usado para ser mais claro a didática, né? Para alcançar melhor. E aquilo me marcou, porque eu entendi que era um recomeço, que aquela farinha, né? Que eu estava segurando precisava acabar para gerar o que Deus iria romper, né? E ali foi de fato um romper. Isso foi já em 2008 e 2009 a minha esposa vai comigo, com o Felipe, 2010 e 2011. 2011, aí eu já viajei já encontrei o JB lá com o Fabrício Miguel, Hum, né? A gente foi com um pessoal aí, com uma turma boa aí. só fera, né? Aí tava lá, foi muito legal, assim. Então, foi um tempo assim que marcou muito, né? Marcou muito esse início, né, da Secrim. E aí, quando eu vi em 2010, eu já estava assumindo o Comemp. A gente também fez muita coisa naquela época, Marcha para Jesus, eventos. E aí tem uma história aí que a gente pode ir mais detalhada, né? E as Verdade. conferências lá do JB, desde que ele começou num colégio, a gente acompanha, né? Quando tinha uma igreja só. Então a gente acompanhou a trajetória, né, do JB, que também impactou muito o nosso ministério. Verdade. Ele é fora da curva, né? É. Ele é, como diz o bom carioca, é cabeção, mas no sentido Aham. positivo, de alguém Mas que e é muito você? Agora eu vou inteligente. te perguntar aí, né? E depois eu volto daqui e sigo. Eu tenho algumas experiências. Na verdade, minha mãe teve uma grande experiência quando eu tinha 4 anos de idade. E foi quando ela, de fato, se converteu e recebeu uma promessa de que eu seria pastor. Mas eu venho de uma família pobre, criado em comunidade, e o meu destino era terminar no tráfico. Tive um irmão de criação muito querido que morreu, inclusive, no tráfico. Perdi muitos colegas pro tráfico. E aí o meu caminho era esse. Mas Deus tinha feito uma promessa para minha mãe. E eu tive algumas experiências na minha adolescência, na minha juventude. Uma experiência que me marcou muito, não era pastor, é que com um grupo de amigos nós saímos para acampar numa praia. Era uma época de inverno e a gente frequentava a igreja metodista em Padre Miguel, dentro da comunidade da Vila do Vintém, onde eu sou criado. E a gente foi para uma praia deserta, para o lado da área da Costa Verde, a caminho de Angra dos Reis. E saímos numa sexta-feira à noite, 3 carros, mais ou menos 11 pessoas. E a gente passou o final de semana numa praia e montamos uma barraca lá, chovendo um frio, o vento cantava. A gente. Coisa de maluco, né? Coisa de adolescente mesmo e tal. E no sábado à tarde, no final da tarde, apareceu uma pessoa e tava com um montão de peixe, né? Acho que era sardinha, já temperada, aberta. E o cara ofereceu aquilo ali pra gente e eu falei, ó, meu irmão, vamos botar isso na brasa aí, comer, que grupo de amigos e a gente começou a cantar dentro da barraca, tinha alguém com violão, né? Todo mundo frequentando a igreja e tal. E tinha uma pessoa mais velha, que hoje inclusive é pastor em Itaperuna, um colega
muito querido, inclusive, e a gente começou a cantar, isso 5 horas da tarde. E aí começou a ficar aquele clima pesado, e todo mundo num frio suava, e um ambiente pesado dentro da barraca. Imagina 11 homens dentro de uma barraca de praia, com medo de sair. Poxa. Éramos nós na praia, e a gente colocou o peixe na brasa ali para comer. Mais um falou assim: não, vamos fazer o nosso culto primeiro aqui, adorar um pouquinho, e começamos. E sem nós percebermos, já era 2 horas da manhã. E quando a gente olhou para o fogo, o peixe estava no fogo, nós levamos um bujãozinho para fazer um arroz e tal, e o peixe estava cru no fogo. No fogo, peixe cru, desde de 5 da tarde até 2 da manhã. Vai. Sério. Foi uma experiência assim. Quando nós voltamos no dia seguinte, e aí foi dito que Deus tinha dado pra gente um livramento, porque os mais velhos foram desobedientes ao pastor, que disse que não era para ter ido e tal. Coisa de adolescente, de jovem. Foi uma experiência que me marcou muito, porque eu pude ver a ação de Deus, né? O agir de Deus e o cuidado de Deus em fazer valer o que ele tinha prometido para minha mãe. E todos os colegas que estavam ali também, todos eles, hoje 90% estão nos caminhos do Senhor. Um é pastor, assim como eu. Uma outra experiência que eu tive muito forte, já como pastor, e essa experiência me marcou muito, foi, tem 2 anos mais ou menos, vai fazer 2 anos, eu estava em casa e decidido a voltar para o Rio. Porque eu sou carioca e tenho uma vida no Rio, construí uma vida no Rio, profissão, formação, e meu desejo era voltar para o Rio. Né? A gente estava começando com o VNT e tinha dias ou 2 meses no máximo com o VNT, e eu muito cheio de questionamento e me perguntando se de fato o meu lugar era aqui. Porque quando eu vim para Petrópolis, eu vim a convite do pastor Vitor. E na época, estando com ele e trabalhando com ele, e isso me motivou muito, até pelos projetos e pelos sonhos que ele tinha. Então eu vim embarcado nisso, pegando carona nisso e acreditando no que Deus ia fazer na vida dele e certo de que eu ia voar junto com ele. E aí aconteceu, né, o que todos nós não esperávamos, e mexeu com a cidade de Petrópolis. E aí a gente ficou naquela, e quando eu comecei o ministério, o VNT, foi um nome que Deus me deu dormindo. E o pastor André, amigo nosso, falou: Deus vai te dar um nome e você nunca mais vai esquecer. Vai ser o primeiro passo para Deus ratificar na sua vida que você vai começar um ministério próprio. E isso aconteceu de fato. E aí eu acordei, estava, sabe, pilhado, e falei: vou voltar para Bangu essa semana, vou fechar tudo, fechar a igreja, vou viver minha vida, eu tenho profissão, eu tenho formação, e qualquer coisa eu abro meu ministério em Bangu, porque eu estou em casa, conheço todo mundo, é muito mais fácil fazer o network e tal. E aí do nada aparece uma ligação no meu celular. Eu vi um número aqui, falei: lá da Suíça, cara. Que número é esse? E aí mandou mensagem, falei: vou atender esse número não, deve ser alguma coisa aí de venda e tal. E aí mandou uma mensagem no Zap, falou: pastor, eu preciso falar contigo, é urgente. Aí eu falei assim, ó. Aí eu atendi. Aí quando eu atendi o telefone, estava na cozinha de casa, e a palavra que eu recebi foi a seguinte: tô te ligando porque eu tô procurando você nas redes sociais, tive um sonho contigo e Deus mandou te entregar uma palavra. E esse pastor só tinha me visto uma única vez na vida, e eu conheci através do pastor Vitor num culto. Ela me viu num culto só, mais nada. E ele falou assim, ó: Deus está mandando te dizer o seguinte. O cara não conhecia a minha vida, sabia quem eu era, de onde eu vim. Falou assim, ó: esquece Bangu, teu ciclo lá já acabou há muito tempo. Deus te chamou para essa cidade onde você está. E é aí que você vai frutificar e prosperar. Então não se preocupe com nada. Só fique no centro da vontade de Deus, que o teu ministério vai prosperar. E os anseios do seu coração, o que você tem perguntado para Deus e nem sua esposa sabe, eu estou falando contigo para afirmar que é Deus que tá falando através da minha vida para você. Não fique desesperado com o dia de amanhã e nem fique pensando no que as pessoas vão pensar de você. Quem te chamou foi Deus.
e na terra que você está é a terra que Deus vai fazer você prosperar. Então esquece o antigo ciclo, esquece o passado, sua vida não é mais a vida para ser vivida em Bangu, mas é para ser vivida na cidade de Petrópolis. E Deus vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar e caminhar contigo e te aconselhar e te dar mentoria. E sem você perceber, o seu ministério vai prosperar na medida certa e de acordo com a vontade de Deus. Eu comecei a chorar na cozinha, sozinho, fiquei aos prantos, chorando. E quando a Cíntia desceu, eu falei para ela, ó, me ligaram da Suíça, falaram isso para mim. E aí eu entendi que Deus, de fato, tinha me chamado para estar aqui em Petrópolis. Eu tive muita dificuldade de adaptação aqui em Petrópolis, pelo meu jeito de ser. Então essas experiências marcam a gente, né? Essas experiências mostram o quanto Deus tem o cuidado com aqueles que ele escolhe, com aqueles que são filhos. E nós somos filhos de Deus e Deus tem prazer em nos abençoar. Então essas experiências são muito positivas, né? Muito legais. Dentre outras experiências, eu demorei a vir para o ministério porque a Cíntia não queria que eu fosse pastor, não queria ser esposa de pastor. E eu disse que enquanto ela não aceitasse isso, eu jamais iria para o seminário estudar. Foi quando ela teve uma experiência com Deus, indo para São Paulo e voltou, e aí ela voltou já transformada de lá e Deus então tocou no coração dela também, ela jamais queria que eu fosse pastor. E aí ela decidiu e falou, não, pode ir para o seminário que Deus falou comigo e eu hoje entendo que serei esposa de pastor. E aí eu fui para o seminário, fui estudar e as coisas foram se encaixando, né? Porque quando Deus está no negócio e Deus te chama e você vai na vontade de Deus, as coisas acontecem. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que levanta pessoas para te abençoar, é Ele que envia o recurso, né? Então, essas experiências são muito positivas. E essas duas, assim, foram experiências que me marcaram muito. E assim, botando pimenta aí, né? E uma coisa engraçada, assim, que aconteceu, tem alguma coisa, assim, que você lembra? Engraçada? Porque a gente não adianta também ser tão, né? Né? É. Então tem coisa que o povo ri, que a coisa era para dar errado e não deu. Alguma coisa assim que marcou. Você lembra? Ou eu conto aqui, depois tu... Conta aí que eu vou pensar aqui, de repente. tem aquela situação que parece que vai virar uma tragédia, né? E Deus age, né? Deus age. Eu me lembro de uma... a gente trouxe o Diante do Trono no Parque de Exposição e ele tinha primeiro um evento em São Gonçalo durante o dia e à noite em Petrópolis. Só que bateu uma chuva em São Gonçalo e cancelaram o evento lá. Cancelaram o evento e depois aí começaram a falar se Petrópolis seria cancelado, porque choveu em São Gonçalo e pertinho, né? E já vem o terror de Petrópolis. E aí eu me lembro que a turma começaram a me ligar para eu comprar guarda-chuva para vender. Guarda-chuva e sombrinha, né? Então todo mundo começou, pastor, compra guarda-chuva, sombrinha, e que você vai vender muito. Eu falei, mas eu não estou aqui para vender, né? A gente está aqui para abençoar a cidade. E aí ela entrou, a gente conseguiu na Inter TV, a Ana Paula entrou ao vivo, falando que já estava em Petrópolis, que o show ia acontecer. E realmente naquele dia não choveu ali, choveu só em torno, né? Mas eu recebi um zap do meu discipulado, foi interessante, né? Que eu estava na padaria de Bom Sucesso e ali Deus começou a falar comigo, né? Você precisa estar num lugar que seja o bom sucesso, né? O profeta tem esse negócio, tudo fala. E quando eu saí, sabe aquele facho de luz que às vezes abre o céu só um pedacinho? Bateu em cima onde eu estava e quando eu olhei o telefone estava assim, vai dar tudo certo. E ali a gente foi, quando a gente chegou lá, o pastor Saulo fez uma transmissão junto com o Alvarenga, só que não tinha como pegar da mesa, eles não deixaram a gente pegar o áudio da mesa. Então eles montaram embaixo do palco e a gente jogou ao vivo o evento. E quem assistia era nitidamente que parecia que estava pegando da mesa. Até hoje a gente não entendeu isso. Aí aconteceu um outro também assim que a gente depois ficou rindo porque não tinha como. Fizemos uma vigília, uma das primeiras vigílias da nossa igreja.
Então, assim, no começo quem canta sou eu, era a Marisa, né? Então eu tocava, cantava, pregava, aceitava apelo. Fazia Ele tudo. fazia tudo. E a gente botava CD também. Então a gente botou um CD para ajudar na vigília. E só que o CD não era playback. Tinha o cantor ali. E na vigília ele funcionou em playback. Que isso? Aí todo mundo cantou, cantou. Depois eu tentei botar de novo. E não funcionava. Não funcionava, assim, a coisa, assim, experiência de culto, né? A gente teve é interessante que a gente alugou uma boate, né? Ali em Itaipava, e a gente fazia os cultos ali na boate. Quando fazia vigília, madrugada, a galera saía de uma boate e ia pra lá para comprar cerveja, né? Tem cerveja aí. E a gente tava fazendo ali. E teve um dia que nós fizemos uma caminhada, 7 dias, né? De Itaipava até ali Bom Sucesso e voltava. Já no último dia, eu ouvi o inimigo falando comigo, assim, no meu ouvido, falando assim: isso não tá adiantando nada, vocês estão perdendo tempo. E a gente realmente orava, ia, passava. E aí depois eu ouvi do outro lado, parecia que esse, né, o diabinho do lado e aquela voz do outro. E ali eu escutei: a fé é como um grão de mostarda. E aí eu estou operando. E aí eu fiquei tranquilo. Aí quando foi isso no sábado, aí quando foi o culto de domingo, até hoje eu não consegui terminar aquele culto, nem Né? preguei, cantou um louvor só. Aconteceu, os carros começaram a parar e o pessoal começou a entrar na igreja. Então foi uma presença assim fantástica, né? De algo assim, eu falei, não é tão engraçado, mas assim, foi realmente. E a gente, nessa semana, a gente passou de tudo, né? Carro jogava em cima da gente queria molhar, então, mas a gente perseverou ali. Não é uma coisa para criar uma regra em igreja, né? Toda hora fazer, mas foi um momento, né? Foi um ato, né? Um ato profético, né? Que foi Legal. interessante, né? E ali, assim, aí dos Estados Unidos também eu dirigi o primeiro carro automático lá, com o pastor Vladimir, ele acelera quase, quebrei a cancela lá do... Aí a gente viveu muita coisa, né, dentro disso. Depois a gente ria, né? Então, assim, foi muitos momentos, assim, de presença, de graça, Então, acho que a alegria do Senhor é a nossa força, né? É Verdade. a nossa força. A gente teve uma experiência legal no VNT, que a gente estava alocado no condomínio onde eu moro, e o Leandro e a Ellen, que são do estúdio aqui, eles moram lá também. E nós começamos o VNT lá, no condomínio, né? Lugar escuro, um breu, mas era o lugar que tinha para nós naquele momento. E aí o pessoal decidiu o seguinte: a gente tem que arrumar um lugar, não dá para ficar aqui, porque a acessibilidade não é muito boa e tal. Então a gente saiu numa segunda, não sei, numa terça de manhã, a gente rodando aí na cidade. Inclusive a gente foi no espaço que era do Bispo Átila, ali na Rua da Feira. Ele até queria fazer uma passagem de aluguel pra gente ficar lá e tal. Eu falei, não, muito caro, tinha que fazer uma acústica lá. E a gente não tinha nada, irmão. A gente não tinha um centavo, a gente não tinha o que fazer. A gente não tinha nem cadeira, a gente não tinha nada, nada. Caixa de som emprestada, a maioria das coisas de louvor era tudo do Leandrão. A gente não tinha praticamente nada. A gente tinha a voz, a gente tinha a disposição, mas não tinha nada. E a gente andou no centro e nada. E eu falei assim: meu irmão, vou para casa, tô com fome, quero almoçar, já tava tarde. Aí, não, pastor, vamos parar ali na Rua Tereza. Eu falei, Rua Tereza, pô, não vou vender roupa, vou fazer o quê na Rua Tereza, irmão? Eu vou abrir uma igreja na Rua Tereza, eu não sou vendedor de roupa. Eu sou pastor. Porque na minha cabeça, a Rua Tereza é para vender roupa. Vou fazer o que lá? Não, tem um lugar lá e tal. Eu falei, não vou não. Mas no caminho indo para casa, a gente tinha que passar pela Rua Tereza e pararam lá e tal. Aí, não, tem um lugar ali em cima. Aí eu falei, vamos lá, não custa nada. Eu falei, tá bom, vamos lá ver. Aí conversamos com o porteiro, o cara abriu. Aí ele falou assim: ó, o proprietário tá alugando, mas ele não quer alugar para a igreja. Eu falei, bem, já começou bem. Aí liguei para ele. Né? Liguei para ele e falei, ô, Paçoca. Aí ele, pois não. Falei, ó, tô vendo o teu espaço aqui, que era agora. Se for para a igreja, não tem nem conversa. Já me jogou um balde de água fria.
O senhor não quer nem conversar? E ele, não, se for para a igreja, não quero, porque eu tive um problema aí com a igreja anterior e tal, enfim. Aí ele falou assim, ó, por educação, eu vou conversar contigo. Aí não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, ele marcou. Então foi a turma toda para lá. E eu preocupado, né? Eu falei assim, ó, eu vou conversar com ele, então tenta não ficar muita gente em cima para não falar demais e tal. E o cara, deixa eu conversar com ele. Chegou lá, cara, uma bagunça o lugar, uma bagunça. E aí o cara que falou que não ia alugar para a igreja, que não queria nem papo com a igreja, que não queria papo com o pastor, já saiu de lá dizendo assim, ó, você pode ficar com isso, pode ficar com aquilo, até a Ellen ganhou presente lá. E ele que não queria nada, saiu de lá, ó, pode ficar com isso, ficar com aquilo, dou tudo para vocês aí, só não dou isso e isso, o restante é tudo de vocês. Aí teve um segundo ponto. Porque ele não queria calção e nem queria fiador, ele queria o seguro fiança. E aí eu falei, e agora? E aí eu fiz um propósito com Deus. Não, pastor, a gente tem que arrumar alguém para tirar e tal. E eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, se for da vontade de Deus, vai ser no meu nome. Mas por que eu disse isso? Eu tenho um processo no Rio, contra hoje não é mais SEDAI, né? Mudou o nome, eu tenho um processo já há algum tempo contra eles, de um problema lá na conta de água do lugar onde eu morava. A água ainda está no meu nome e eu entrei com um processo contra eles. E o que eles fizeram? Eles negativaram o meu nome. Está na justiça, já ganhei a causa uma vez, e eles fizeram de novo, aí processei de novo, e o juiz já bateu o martelo, eles não querem resolver, então assim, tá nesse balaio de gato doido aí, e meu nome negativado. Falei, Deus, se for da tua vontade, se o Senhor me chamou para isso, e se esse lugar é o lugar que o Senhor está separando para a gente nesse tempo, eu não vou usar o nome de ninguém, vai ser no meu nome. Mas eu falei isso também certo de que não seria aprovado. A gente faz o desafio, mas ao mesmo tempo a gente descrê. E aí eu mandei a proposta lá para a seguradora. Passou 24 horas, o cara me liga. Aprovou. Aprovadíssimo. Para fazer até além do que eu quisesse, se fosse o caso. Se eu quisesse pegar algo até maior, mais caro eu podia. Aí eu falei, Deus tá nesse negócio. Nossa, a gente no desespero, e aí depois a gente ficou dando risada, né? Tipo assim, quando Deus, a gente... Age, né? Quando Deus age, a gente fica assim, sem saber dar respostas, porque não tem coisas que não tem o que falar, né? É crer e é viver o sobrenatural de Deus, e isso que é interessante, isso que é importante para nossa vida, principalmente a gente como pastor, né? Mas você sabe que eu me lembrei, você está falando, eu me lembrei de 3 cenas aqui, 2 bem, bem interessantes, né? Uma, nós estávamos numa conferência, uma segunda que eu tinha ido, aí eu até, pastor Gerson com a gente, até tinha falado com ele estava de férias do banco e ele alugou um carro, só que não cabia todo mundo. Eu acho que era um carro da Ford. E na hora, aí ele falou, e agora? Ele falou, Gerson, me bota na mala. Aí eu fui escondido na mala, atrás, né? E era aquela que você levanta, é o EcoSport. Tava ali na mala do EcoSport, aí fechou aquela parte em cima e eu vim quietinho. Só que na frente tinha uma Blitz. Mas muito Pastor policial. foragido. Muito policial com as armas lá em Brasília, né? E o pessoal começou a clamar dentro do carro para o cara não parar. A gente conseguiu passar. Mas a gente passou aperto aquele dia. E um outro, eu vim de viagem também, estava com fuso horário assim meio... Aí uma pessoa, ó, pastor, o senhor tem que ir, tem um cara que está em estado terminal e não tem mais jeito, pediu para o senhor ir lá para orar, para ele aceitar Jesus e tal. Aí quando eu cheguei, eu falei, gente, mas eu acabei de chegar de viagem, eu tô querendo dormir. Quando eu cheguei ali no Hospital Santa Teresa, uma pessoa me viu e falou, esse camarada ali é pastor. Vamos chamar ele para orar. Aí antes de ir lá, eu entrei dentro de um lugar, aí vi tipo essa mesa aqui, um cara deitado, né? Aí ele falou, ora aí. Eu falei, tá bom, só que o cara tava morto. Mas eu não vi que tava morto. E tinha 2 diáconos comigo. Aí botei a mão e comecei a orar. Falei assim, Senhor, cura essa pessoa e tal. E aí os 2 diáconos saíram de perto. Porque ele falou, pastor, tá doido, a gente não ora por quem tá morto, manda ressuscitar. Aí quando eu vi que o cara já tava morto, que eu comecei a olhar, falei, nossa, essa barriga do cara tá toda cortada.
Aí eu olhei, tinha algodão no nariz, algodão. Tava Falei, "Ué, como é que ele tá respirando aqui?" Salva ele depois. Aí eu falei assim, não, pai, em nome de Jesus, ressuscita ele aqui agora. Aí não levantou, não. Mas, mas o pessoal estava escondido lá atrás, com medo. Eu falei, gente, eu não sabia que o cara estava morto, por isso que eu estava orando. Aí subi, né, para falar com o outro. Aí eu olhei pro cara e falei, você tá morto ou tá vivo? E o cara olhou para mim assustado, não, por enquanto eu tô vivo. Então eu vou te falar, você aceita Jesus? Aí o cara, aceita, aceita. Aí dei uma bronca nele, botei a mão e orei. E o cara foi curado, o cara saiu do hospital. Caramba! Saiu do hospital curado, né? Então, assim, alguns sinais de cura a gente tem, né? Amém. Bastante até, né? Posso, assim, né, glorificar a Deus por isso. Mas, e um outro, Deus falou para mim assim, pega um papel, a igreja tinha 25 pessoas. Foi a primeira igreja que nós abrimos ali em Itaipava, e escreve assim, eu vou trazer alguém importante, alguém assim, tipo da mídia mesmo, aqui na igreja. E bota debaixo do púlpito. Eu falei, pô, se eu botar isso, quem vai vir aqui, né? É o que você falou, a gente tem o sinal, mas... Aí fiquei, mas aí Deus foi e me deu uma palavra para pregar. Ele falou assim, acho que João 5, né? Quando aquele paralítico que Jesus que vai até ele, né? Do tanque lá, né? Do tanque. Aí Jesus começou a falar, gente, o mover que vai vir até a gente. Aí todo mundo no culto ali, 25 pessoas, quem entra lá na nossa igreja? Baby do Brasil. É mesmo. Entrou, aí a Marisa malandra já botou ela lá na frente, que ela já era, né, pastora, e ela estava com um rapaz do teclado, baterista. Aí, rapaz, nós fizemos um cultaço lá. Do nada. Do nada. Aí acharam que eu sabia, porque eu comecei a falar que Deus iria trazer, né? Então, de repente, ela apareceu, ela foi para o Alemão, Deus falou com ela, entra na igreja. Aí ela entrou, a Marisa já colocou ela lá, ficou nossa amiga, né? A gente conversou com ela, tivemos juntos outras vezes. Que legal, cara. E o pessoal assim, mas como é que você sabia, né? Porque a mensagem... Mas aí faltou que Deus tinha falado para escrever o papel, né? Eu ia puxar ali e ia ler naquela hora. Então, assim, foi uma coisa assim também interessante aí da jornada, né? O que eu gosto do Adilson é que o Adilson, ele conta essas experiências. Eu, em particular, eu quero chegar nesse patamar do Adilson. Já tá, já. Porque tá eu sou muito racional para algumas coisas. Assim, eu penso muito. Mas o que eu acho que o gostoso do evangelho e da nossa relação com Deus, eu tô aprendendo a me desconstruir dessa racionalidade. Então andar comigo um pouquinho. Porque assim, tem coisas que eu paro e penso, pô, mas onde está fundamentado na Bíblia isso aqui? Qual é a base bíblica para isso aqui? E na verdade tem coisas que não é para pensar, para racionalizar, é para viver, né? E essas coisas sobrenaturais, esse mover sobrenatural de Deus, a gente às vezes fica duvidando do que Deus pode fazer e na verdade Deus não tem forma, né? Deus não está preso a um escopo religioso, a um escopo teológico que tem que ser assim, que só faz se for desse jeito. E Deus faz cada coisa maluca, irmão. O pessoal na igreja assusta, né? Eu me lembro assim, lá em Rio das Ostras, a gente tava procurando uma casa, um lugar para abrir o ministério lá. Aí a pastora Shirley, aí eu andando com ela, eu falei assim, quem mora aí? Ela falou assim, aqui mora o meu irmão. Eu falei, a igreja vai ser aí. Aí ela falou assim, pastor, impossível. Eu falei, por quê? Aí ela falou, primeiro, ele mora aí. Como é que ele vai sair? Só se ele tiver a casa dele. Eu falei, então ele vai comprar uma casa. E segundo, a mulher disse que não alugava para crente. Aí passou uma semana, o rapaz, ele trabalha na Petrobras, conseguiu uma liberação, comprou a casa e mudou. Aí eu liguei para a mulher disse que não ia alugar, alugou. E ainda a gente colocou a Chile para morar lá e a igreja na garagem. A gente aumentou a garagem ali, mas foi tudo assim, num ato de fé. A gente olhou e criei por isso, falei, né? E Deus fez realmente, né? Uma vez uma menina chegou para mim e falou assim, pastor, eu tô com minha filha em casa doente, a gente já foi no médico algumas vezes, e o diagnóstico não é muito bom. Não sei o que deu em mim, que eu falei assim, tu chegar em casa, tua filha já tá curada, depois tu leva ela no médico, faz os exames que não tem nada. Aí depois eu falei assim, besteira que eu fiz. Não vai acontecer nada do que eu falei, eu devo ter falado no campo da emoção, e agora?
E essa menina não é curada. O que eu vou falar para a mãe dela? Ah, passou 15 dias. Uns 15, 20 dias, ela mandou uma mensagem. Pastor, levei os exames depois que o senhor liberou aquela palavra. Minha filha não tem nada, os médicos estão sem entender como é que ela foi curada. Amém. E eu falei assim, às vezes só falta a gente liberar a palavra, né? É. Falar e a gente fica achando que Deus tá fechado uma forma que a gente coloca ele dentro. Não, tem que ser desse jeito aqui. Quer dizer, eu liberei uma palavra e depois eu mesmo fiquei, e se não acontecer, por que eu vou falar para ela depois? Aí ela morre, e aí? E aí a minha fé e a minha palavra, e como é que fica? E, na verdade, a gente tem que se fazer valer da autoridade que Jesus já nos deu. Então essas experiências são muito legais. Eu estou aprendendo a conviver com isso. E andar com a Dilson é bom, porque a Dilson é esse cara da fé. E a gente foi viajar para Alphaville, para a conferência do Esfera lá do JB, e esse cara querendo pregar lá para recepcionista do hotel. Né? Isso é muito legal, essas experiências são muito boas. Né? Às vezes a gente anda e vê, eu já parei em posto de gasolina, a pessoa voltou para Jesus, aí depois voltei e perguntei, é você? E ela é o senhor? Eu falei, sim. Aí falei, como é que tá? Então estou na igreja. Ela não conseguia aceitar no altar, eu falei, não, o altar é aqui. E o menino que estava comigo pensou que o cartão não estava passando, que eu fiquei demorando, né? E aí não era o cartão, era o céu que estava agindo. Era o propósito de Deus para aquele momento, para aquela situação. Eu já consegui achar a casa de uma pessoa em Campos. Então, assim, as histórias... Escrever um livro só dessas histórias. A gente chegou lá e realmente eu te encontrei a pessoa no Walmart, quando tinha ali em Campos, e depois aí eu parei o carro numa rua e parei em frente à casa dela. Naquele dia eu não tinha conseguido pregar tudo, porque ela não podia, estava no trabalho, né? E eu fui parar. Só que Campos é enorme, né? 500 mil habitantes. E como é que ia achar? Não tinha pego nada, nem telefone, nem nada. Então, assim, então tinha coisa assim que não tem explicação, né? Não tem explicação. Tem coisas que não dá para explicar, de fato. E eu acho que isso que é o poder do evangelho. É a gente não conseguir explicar o que de fato não é para se explicar, mas é para viver, é para experimentar o sobrenatural de Deus. E a gente vai olhar os relatos bíblicos, não foi isso que aconteceu com Elias na casa da viúva lá, não foi isso que aconteceu com Eliseu, de multiplicar o azeite da viúva. Não foi isso que aconteceu com a filha de Jairo, Jesus indo para a casa dele, ela está morta. Jesus falou assim, não, ela só está dormindo. E antes de entrar na casa, ele falou que ela estava dormindo. Então, na minha concepção, ela já foi curada antes de Jesus entrar na casa. Porque antes de ele entrar, ele já liberou uma palavra. Ela não está morta, ela está dormindo. Então, esses eventos de coisas sobrenaturais, eles estão na Bíblia para mostrar que Deus faz de fato, né? E ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, e eu acho que isso é o poder do evangelho, que não tem essa forma, esse... Teve uma situação assim também no início do ministério, que eu tinha ido orar com uma senhora que tinha sido desenganada que não ia andar. Aí quando eu cheguei lá, eu pedi, pai, tu sabes, se tu quiseres, tu faças, né? Aí fiz aquela oração que eu chamo de oração sem vergonha. É a oração da falta de fé. A oração da falta de fé. Aí eu cheguei em casa e de repente me deu uma revolta. Eu falei, que crente sou eu? Que miserável de homem sou eu? Aí eu falando com Deus, se Deus me der uma chance, eu não vou orar. Eu vou mandar aquela mulher levantar. E rapaz, eu pensei que Deus não estava ouvindo. A campainha tocou com 5 minutos. Era minha tia. A gente precisa ir lá, vai precisar de ajuda para poder carregar. Ela tem que ir para o médico fazer um exame. E tu vai comigo. Aí eu sei, assim, o que você vai fazer? Porque se encosta nela, ela grita de dor. Eu falei, não, ela vai andando. Eu falei, tu vai fazer o quê? Eu falei, vou mandar ela andar. Eu fui assim com esse pensamento. O pensamento montou. Aí quando eu cheguei, ela virou o carro. Aí eu falei, ela perguntou, tu vai fazer isso? Eu falei, vou. Quando eu vi, ela falou que ia virar o carro, mas ela tinha virado. Acho que ela não estava assim, acreditando que isso ia... Aí eu desci, cheguei lá, a senhora já bem de idade também, mais de 70 anos, né? Então tu vê, se você olhar tudo que é impossível, para Deus... Aí quando eu cheguei lá, ela olhou, meu filho, o senhor tá aí? Eu falei, vim. Só falei assim, a senhora crê que a senhora pode andar? Aí ela, eu creio, então dá glória a Deus, fica de pé. Só isso, eu não falei nem em nome de Jesus. E ela... Nem nome deu comando, porque Cristo já deu pra gente a autoridade, né?
Aí, na mesma hora, eu comecei a botar ela em pé, o pessoal trazendo cadeira. Eu falei, não, não, não bota cadeira, não precisa não. Aí ela ficou em pé, ela se firmou. Quando ela se firmou, ela deu um passo. Aí deu outro. Aí o pessoal já começou a chorar, dar glória a Deus. Aí quando chegou na escada, aí eu falei, ih, Jesus, como é que Agora vai dar ruim. sobe a escada? Vai subir a escada. Subiu as escadas, a gente É só mesmo? apoiando do lado. Aí a fralda começou a cair, porque estava de fralda. E eu falei, não. Aí queriam mexer na fralda. Eu falei, não, Jesus está operando aqui, ninguém vai mexer nessa fralda agora não. Deixa. Foi, depois voltou. Aí eu nem precisei ir. Precisou de mim, ela foi, ninguém entendeu nada, fez o exame, voltou. Quando voltou, desceu a escada sem apoio nenhum. Meu Deus. Aí foi um sinal assim, né? Teve uma criança também que começou a falar, cantando o louvor do Fernandinho. Aí comecei a falar que as crianças iam falar, ela vai falar, e ela cantando, a boca abriu e ela começou a falar. Aí também foi isso bem no início, né? Naquele começo ali, Deus confirmando, né? E libertação tem muito sinal, mas é coisa assim que se a gente contar, ninguém acredita, né? Gente levitar, gente levantar 4, 5, já vi gente subir parede. A gente já viu muita coisa assim que que é a história, mas é Deus. Tu pensa, não sei se você entende dessa forma, a gente vive hoje uma outra geração, né? A forma, o formato da igreja, não estou falando da essência, porque a igreja é a noiva de Cristo, independente do tempo, da geração, da época, mas digo o formato da organização mudou muito. E o que falta, de repente, hoje para que essas coisas voltem a acontecer? Então, eu vou fazer igual Jesus, né? Devolver a resposta com uma pergunta, né? É assim que o judeu trabalha, né? Então, eu ia te perguntar até acerca hoje da própria internet, daquilo que você consegue montar e passar, daquilo que virou uma vaidade, né? Por exemplo, minha etapa de Comemp, a gente trouxe muita gente que tinha, né, uma certa fama. E a posição, ela mexeu com a vaidade. Eu acho que esse ponto de humildade mesmo, né, de entender a limitação e o não de Deus, e essa forja, né, que Deus trata a gente. Porque o bom de Deus é não atender algumas vezes. Ele vai te dar um não, né? Tu vê que Paulo teve ali 3 vezes, orou, Jesus estava no Getsemane, né? Se ele negou para o filho, então a gente tem uma ideia de que tudo que a gente vai pedir, Deus vai atender, né? Então eu acho que se a gente entender isso, né? Eu gosto muito do pastor Mac Anderson, que ele diz que Deus prefere te ferir do que te perder, né? Então eu acho que nesse ponto muita gente está passando algumas tempestades para de fato manter. Porque eu gosto também do Cote, né? A gente também tem muita experiência com muita leitura, né? Isso aí foi um ponto que a gente pode honrar a vida do JB. Ele olhava para você e falou assim, brother, se ele falar, você tem que ler um livro até domingo, você tem que se virar e ler um livro e ele vai te perguntar tudo do livro. Então é uma cabeça bem o tal do cabeção, né? Que a gente fala. Então o livro do Cote, né? Vários livros do Cote a gente já leu, mas o Odre Novo, ele fala, o problema não é a quantidade do vinho, né? Mas o problema é o odre, né? Então que o odre pode se romper. Então eu acho que a resposta tá nesse odre aí, que é a santidade, que a gente não falta o vinho, né? Não falta o azeite, né? Não, Deus tá aí para derramar. Na verdade, o azeite da viúva, ele não acabou. Ele cessou porque não tinha mais vasilha, né? Então o problema nunca é a falta do azeite, mas é a falta da vasilha, né? Eu gosto desse texto ali da questão da origem, né? Da onde veio aquilo ali, né? Então, assim, e ali o pouco, né? Deus trabalha na terra com pouco. É suficiente, né? Aquilo que a gente ora que não é suficiente, é suficiente. Verdade. E depois você para ali um caminhão, pipa, uma frota de caminhão, e ia ter óleo para encher ali, azeite para encher todos os caminhões, porque não tinha recipiente, né? Então aquilo vai... a fonte é inesgotável, né? Mas esse vaso santo, né? Esse vaso, né, que precisa ser destampado também para receber
A gente também está aprendendo a pregar, aprendendo a fazer, às vezes até manipular quando Deus não age, né? As cartas de Apocalipse, as leituras do JB, a última carta, né? Que é Direito do Povo, Laodiceia, né? Que é os nossos direitos, que é... Então eu vejo assim, a gente ser desafiado à renúncia, né? Como você pregou ontem também. Eu acho que essa parte de renúncia... Então, o que eu sinto hoje, Deus trabalhando em mim, é muito, às vezes, as lutas mesmo. Às vezes você tem condição de ter uma vida financeira e ali você é apertado para ser ajustado Para viver na dependência literal de Deus, né? É por isso que eu falei, às vezes o natural vai acabar para você Experimentar o sobrenatural. e ele acaba com um princípio, né, de primícia mesmo, porque a viúva ela foi orientada, faça um bolo pequeno para mim. Então é ela não comer primeiro e honrar primeiro. Então a honra ao profeta. Então tem muita gente, né? tem muita gente que pode ir em todos os lugares, mas às vezes a falta de honra. É o que encontrou Nazaré, né? Jesus não podia, não Porque pôde. não teve honra na sua Porque não teve honra. Então, às vezes, a gente que é da cidade de Petrópolis, né, como pastores aqui, eu cito até alguns nomes importantes, o Vladimir, o Gerson, que tem honra, né, lá fora, mas não tem na sua não própria tem cidade. na sua própria cidade. Então, a gente perde isso, né? Você vê que a gente tem vivido... Mas será que é por conta de uma certa forma, eu não sei se seria a palavra correta, mas não acaba existindo também essa competição dentro desse próprio nicho da igreja, né? E aí... então, aí é aquela palavra, né? Apacenta as minhas ovelhas. A gente precisa cair a ficha que as ovelhas são de Deus. Né? E assim, tem uma mensagem que eu prego que é a mensagem do galo, né? É o galo que canta, imita até o galo cantando ali, né? Pra te lembrar, né? O que você faz coreografia nas pregações dele, ele faz sonoplastia, ele faz tudo. Então, assim, e dentro disso, o relacionamento com Deus hoje ele é fundamental, né? Porque Deus vai te trazer para o alinhamento. Então não adianta a pessoa me falar Senhor, Senhor, né? E não faz o que eu vos mando. Eu não conheço vocês. Então você usar o nome do Senhor e operar em nome dele, você pode operar, mas você pode não conhecê-lo. Então esse conhecimento de relacionamento, que até, né, no original como uma relação mesmo sexual, né, de intimidade, né, de uma intimidade profunda, isso que vai te alinhar, né? Então eu faço muita pergunta quando eu oro, pergunto a Deus, e por que isso, e por que aquilo, e agora isso? E ele vem me respondendo, né? A dor de cabeça vem porque a gente não faz a vontade dele. Então você vai sendo ali tratado, forjado, então precisa ter esse relacionamento, porque quanto mais você está com Deus, menos você vai, na hora que precisar, tá fazendo oração enorme. Você já está conversando com ele direto. Já tem uma relação com ele, né? Eu já cheguei sem dinheiro para almoçar, né, na fila, e apontar para o da frente e falar, e ele pagar meu almoço. Já fui com um rapaz e falou, a gente não tem dinheiro, como é que você vai almoçar? Não, estou com um cliente aqui, fica frio. Apontar para ele, hoje a conta é sua, é por você. Dou uma palavra de autoridade e ele paga. Depois, lógico, né, a coisa virando, a gente inverte, né? Então a gente vai lá, e eu já paguei até para ele também várias vezes. Sim. Mas assim, então, esse alinhamento de oração, né, é fundamental. Há um movimento, né, se a gente olhar um pouco, muito forte, né, até esses filmes, a cultura, né, quando a gente fala de reino. Até aproveita, né? Então, até perguntar da internet não perguntou. Então, a pergunta ao teu ver, né? Porque hoje tá uma coisa meio estranha aí, né? A pessoa usando esse meio de comunicação e também a questão de aparência, né? Daquilo que é aparente, mas que não revela. Sim. Você vê brigas aí, né? A gente tá vendo uma realidade, né, escandalosa, digamos assim, né? Então, aí a minha pergunta era, né, dentro disso, existe muita coisa que está
tá se mostrando, mas que não tem o fruto, né? Uhum. Eu acho que isso tem sido atrativo, né? Sim. A gente olhar a igreja como estrutura, né? E Uhum. querer uma estrutura para se manter, para se autopromover, né? Então hoje tem muito isso. E aí você ultrapassa limites, né? Você quebra princípio, né? É. E Eu ia uma te vez. perguntar o que que você tá enxergando hoje de tudo. Tem muita coisa boa, né? Tem, tem, Tem. tem. Eu disse isso ontem, né? Que Jesus disse ide, mas não disse como. Eu penso que todas as ferramentas elas são importantes desde que elas sejam usadas para a glorificação do nome de Cristo, desde que elas sejam usadas para a expansão do reino, para a exaltação do nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas. A gente vê muita coisa boa e eu acho que toda ferramenta pode ser boa ou ruim. Depende de como você a usa. Uma faca na minha mão pode ser um instrumento para matar ou para salvar a vida de alguém. Depende de como eu vou usar esse instrumento, essa ferramenta. Eu vejo que tem muita coisa boa, mas eu acho que a gente acabou entrando, digo a gente, a igreja, né? Acabou entrando nesse viés do entretenimento, da aparência, do fazer por fazer, para que o fazer mostre a conquista e a gente acaba indo nesse caminho e acaba se perdendo às vezes, porque a gente, de uma certa forma, acaba sendo dominado por essa mídia que Uhum. controla e manipula a massa. E isso acontece dentro da igreja. A igreja é um recorte da sociedade. E se a gente não vigiar, se a gente não fizer como João Batista, a gente vai se perder de fato. A gente vai viver da aparência, a gente vai viver. A gente hoje olha para a internet, não estou aqui criticando quem trabalha com isso, porque nós usamos as mídias, a gente está A aqui gente usando trabalha. um instrumento de mídia, né? A gente está aqui para Uhum. ir usando um instrumento de mídia. Mas você olha para a internet hoje, você vê lá, aprenda a encher a sua igreja. 4 estratégias para encher a igreja. Aprenda como ganhar like nas redes sociais. Hoje eu li um post desse, por exemplo. Aprenda como receber tantos likes nas redes sociais postando foto do culto. Ou seja, a gente mudou e a igreja acaba entrando nesse caminho. Então eu penso que a gente não pode perder o princípio, a essência, as ferramentas, o modelo, a forma, a cor. Tudo isso passa. A embalagem, né? Tudo isso passa, tudo isso passa. Mas eu sempre digo, e olhando para a Bíblia, né? E falei isso ontem lá na sua igreja, que o povo ia ouvir João Batista e não era pelo lugar, porque o lugar não era atrativo. Ele pregava no deserto. A Uhum. mensagem não era mensagem de coach. A mensagem não era mensagem de tantas chaves para ficar rico. Não era a mensagem do tantas chaves para você viver um ano extraordinário. Não, a mensagem era uma mensagem que gerava arrependimento, transformação de dentro para fora. Então as pessoas iam ver João Batista, não era pelo lugar, era pela voz profética dele, era pela unção que estava sobre a vida dele. Então eu entendo que a igreja não é o lugar. A igreja é o ajuntamento dos santos em algum lugar, não importa o lugar. E dependendo do lugar, vai ser o melhor culto que a gente vai realizar, vai ser o lugar do milagre, vai ser o lugar da transformação de pessoas. Se a gente entender que isso é o principal, todo o restante vai só ser ferramentas que vão ser úteis para a expansão daquilo que estamos fazendo. Mas não pode ser o fim em si mesmo, apenas uma estratégia, uma ferramenta, mas sem perder o principal, que é o que João Batista pregava. Então, acho que o que falta hoje, e eu tenho me policiado e me cobrado isso, é o que você falou, e eu acho que foi muito assertivo e pontual, é a nossa vida de relacionamento com Deus. Como diz Bill Johnson, né? E ele fala isso em um dos seus livros, que quando ele faz um evangelismo, ele não faz para levar a pessoa para a igreja dele, ele faz para mudar uma cultura. Quando É. você muda a cultura de um lugar, acabou. Não tem a competição da igreja, não tem a bandeira da igreja. O que que tem? Tem o estabelecimento do reino de Cristo naquele lugar, porque a cabeça foi mudada. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, é a partir da mente. Então, se você muda uma cultura, você muda um povo. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nessa vida de estreitar a nossa relação com Cristo e promover Cristo
em qualquer ambiente, em qualquer lugar e acima de todas as coisas. E aí eu acho que esse é um ponto principal para que tudo flua e que tudo aconteça. E todo o restante vai ser só o resto. E vai funcionar não porque isso é o mais importante, mas porque Cristo está aqui. Então todo o restante acaba funcionando porque ele é o centro de todas as coisas. E se não tiver isso aqui, tá ele aqui. E ele é que traz, ele que faz. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, a partir do verso 36, que a igreja crescia e o Espírito Santo é quem acrescentava a igreja. Então não é estratégia que enche a igreja, é o Espírito Santo, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então não é a forma que enche a igreja, não, é o poder do Espírito Santo. Na descida do Espírito em Pentecostes foi isso, o pessoal foi atraído pelo poder do Espírito Santo, que é a igreja de Cristo. Ele é o dono da igreja, as ovelhas são dele. Então se a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Em relação a isso, né? Você falou aí de coach aí. Você vê, né? Às vezes a gente fala assim, você é o resultado das 5 pessoas que você convive. Mas Davi conviveu com 500 endividados, né? Os valentes ali, depois um pouco mais, e ele não foi formatado, mas ele transformou, né? Então a presença dele... Então por que Jesus não escolheu só 5? O João ali na ilha de Patmos, então você vê assim, né? Próprio Paulo na prisão, Exato. Influenciando os presos. Então, o reino e o poder de Deus, né? Ter o conhecimento é maravilhoso, mas também conhecer o poder e deixar Deus manifestar a glória dele. Você conhece aquela história do Bill Johnson, do aquele Papaléguas, aquele... Já li, tem um livro dele, acho que é o Poder para Transformar o Mundo, acho que não sei se é nesse livro que ele fala sobre isso. Então, tem uma ave ali que ela entrava na reunião de oração, sempre ela ia lá, e aí ele fez lá uma sala, né, de oração, uma igreja de oração lá. E então eles começaram a ficar legal porque aquele bicho ele pega as cobrinhas, né? E aconteceu um dia que ele entrou lá e a porta estava fechada e na hora de sair era vidro, ele bateu e caiu duro. Você soube essa história? E aquele bicho morreu ali, aí a pessoa que estava lá, o zelador, correu. Bill Johnson, corre, pastor Bill Johnson. A ave caiu, vai lá orar para ressuscitar. Que a cultura lá é nesse pé, né? E ele estava todo animado, aí ele falou, puxa, vamos lá, vamos orar, ele vai voltar. Quando o Bill Johnson chegou lá, sentiu um gelo, né? Sentiu que Deus não ia fazer. Aí ele perguntou, por que Deus? Ele falou assim, para você entender que se você está fazendo alguma coisa para que fique dentro da tua igreja, isso vai morrer. Isso vai morrer. Então muita coisa anda morrendo, porque tudo que a gente está construindo para dentro, não para fora. Então acho que é hora da gente entender o que eu posso fazer para mudar a minha rua, para mudar a minha escola, para mudar o meu governo, para ser relevante talvez no entretenimento, para gerar uma cultura. A gente tem uma menina na igreja que ganhou agora jiu-jitsu em domingo, né? Ela foi vitória, esqueci até de falar isso ontem, mas ela é campeã lá em Portugal, campeã da Europa, então está trazendo uma medalha de ouro. E uma equipe que luta ali no Castelo para manter, e abriram as portas para a gente levar uma escola lá para dentro, para a gente falar de teologia, de Bíblia. Legal. Então, assim, acho que essa... a gente conversa com ações sociais, que o apoio que se tem é de gente de outras religiões, que nosso próprio povo não apoia. Não apoia, né? Esses dias, um dessas pessoas, o Adilson do Retiro, falando comigo, pastor, eu não tenho apoio de nenhuma igreja. Eu luto aqui para trabalhar com toda dificuldade. Então, a gente olha... Porque nós não nos voltamos, a gente até ajuda, que é missões, que é muito bom, devemos ajudar, mas aqui dentro, né, o que a gente observa, né, o que eu posso levar de avivamento para fora? Então eu acho fazer missões aqui dentro. Né? Porque como é que Deus vai operar? A gente quer ver um milagre dentro, né? Você vê a mulher encurvada, Jesus cura ela, era sábado. É uma briga, Jesus vai curar? Não pode. Então a religião vai... Aí depois que ela é curada, falou assim, vaza daqui, vai embora daqui. Então assim, você vê, né? São lugares, caminhos, situações, o reino está aqui.
Então eu acho e a gente precisa ativar isso, porque será que vai passar essa geração nossa, né? Eu peguei algumas coisas do JB que me marcaram demais nessa história de andar e olhar, é que ele sempre tratou todas as pessoas iguais. Eu nunca tive nenhuma restrição na minha vida ao lado já sentei mesa ao lado de um rapaz que representava o consulado americano em Brasília, de bater papo na mesa com ele. Então, nunca vetou isso. E sempre ele trouxe do lixo, ele conseguia trazer ouro. Tem uma pessoa que ele fez, a pessoa hoje bispo, que entrou e andou com ele devendo 100 milhões. 100 milhões? Milhões. E ele profetizou para o cara, ajudou, a dívida caiu para 10 milhões, ele conseguiu por um terreno que não estava no nome dele, quitar o banco, e hoje se levantou de novo e chegou sem nada, sem nada. Várias vezes ele ia com o JB, eu não posso entrar nesse restaurante, não é mais a minha realidade. E a JB falava para ele, não, você vai entrar, eu vou pagar, e essa é a tua realidade. Se você não está vivendo uma realidade que você já viveu, não desfaça as malas, né? O Bob Harrison fala muito sobre forte. isso. Quando ele vai para um hotel, sempre naquele hotel de frente para a praia, melhor quarto, e um dia ele chega, não tem aquele quarto. E colocam ele no quarto de fundos, ele liga e ele fala, olha, o hotel está lotado, mas amanhã a gente vai mudar o seu de lugar. Então ele não tirou nada da mala, só a escova de dente e o pijama para dormir. E aí Deus falou com ele, assim é a tua vida. Se você está passando algo difícil, não desfaça as malas. O novo vai chegar. O novo vai chegar. Não vá se adaptar nessa realidade de crise que não é. Meu Deus. Não é. Não é a tua realidade. Né? Não é a tua realidade. Então, assim, a gente. Eu acho que assim, a gente precisa realmente usar tudo que a gente tem de história, tudo que a gente tem de conhecimento de leitura, porque a gente grava, né? Eu consigo gravar muita coisa. Até Gesto dia falou, rapaz, você grava coisa demais. Tá cabeça boa pra caramba. Eu falei, não, eu lembro da primeira pregação disso, daquilo, o dia que aconteceu. Eu lembro da primeira palavra quando eu me converti, da primeira palavra quando eu fui batizado, o que Deus me disse. Que bom. Então a gente grava e realmente foi não desfaça as malas, né? Gente, acho que a gente até passou o horário aí. Passamos 7 minutos, a gente está chegando nos 45 do segundo tempo, tem mais os 3 de acréscimo. Dependendo do juiz, ele dá 10, né? Dependendo do time que está em campo. Mas isso aí é bom demais, eu disse. Essas experiências são muito legais. Pra você ter ideia, esse camarada dos 100 milhões, o que ele devia hoje é o que ele tem em casa. Meu Deus. Sobrando. Em cash. O que Deus... Deus faz. E assim, me chama a atenção a esposa, o casal. A esposa foi muito guerreira ao lado dele, entendeu? Eles viveram uma realidade, ele inventou uma construção, casa em um dia. E ele saiu na Veja, teve manchete da Rede Globo, ele se orgulhou com aquilo e caiu. Mas ele chegou a um patamar enorme de projeção, porque era um pedreiro. A gente tem a história dele, Bispo Sidney. E depois eu vi lá em você viu ele lá, então ele foi para Brasília e Deus mudou a história dele ali, caminhando ao lado do bispo. Então, assim, você pegar a gente, né? Então aqui a Bíblia fala, né? Davi viveu com os endividados e eles se tornaram os caras principais. E foram pro palácio, né? Foram o melhor exército dele. Se tornaram os caras principais. O que não serve para esse mundo serve pro reino. Né? Tem muita gente saiu da caverna pro palácio, né, irmão? É verdade. Os caras saíram da caverna pro palácio, né? Então, quando Deus tem um propósito, não importa onde você tá, ele pode te levar pro melhor lugar, né, cara? Viver isso eu acho que essa dependência de Deus é tudo. Eu acho que viver nele, por ele, para ele. Eu acho que a frase de Paulo em Gálatas, capítulo 2, é um dos textos bíblicos, assim, de umas frases que mais me marcam, essa frase de Paulo. Eu não vivo mais, cara. Cristo que vive em mim. Eu fico pensando nisso
de forma completa o que Paulo quis dizer. Eu não vivo Uhum. mais, é Cristo que vive em mim. Ou Deixa eu seja, botar uma pimentinha aí. Em relação à igreja, qual o versículo que bateu quando você recebeu o nome dela? Ou que você pudesse botar uma bandeira hoje para VNT? quando. Quando. Você sonhou com o nome. Uhum, Então, assim, normalmente a gente tem uma visão, né, é, da igreja, né? Até ia te fazer uma segunda pergunta, era a tua visão para o futuro. Acho que é uhum. legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque hoje é interessante. Mas tem assim, teve um versículo ou alguma coisa que você poderia colocar, que já é uma marca, né? Tem uma marca da igreja. Que marca, né? Melhor dizendo, você pode falar uma marca ou o versículo que vai me ajudar a entender a marca. Então, não teve assim um versículo específico, mas na verdade, na época que eu estava nessa transição, um texto que sempre mexeu muito comigo foi Salmo 46, né? Mas assim, não teve nenhum texto específico. O nome veio porque eu tinha pregado há pouco tempo sobre Filipenses capítulo 3 verso 13 e 14, quando Paulo diz, né, que estava deixando para trás as coisas e para viver um novo tempo, né? Algo novo me espera e tal. Então isso mexeu muito comigo. E eu pensei o seguinte: eu não posso refazer o passado, mas posso me refazer no presente. Então eu não posso deixar o passado prejudicar o meu presente para impossibilitar eu de viver o futuro. Então eu pensei muito nisso. Então Deus me deu esse nome, VNT, Vivendo um Novo Tempo, porque eu tinha pregado uma mensagem nesse tema, inclusive. Mas antes eu era muito sacudido e tinha pregado também uma série sobre salmos, e um dos salmos que eu preguei foi o Salmo 46. Mas esse texto de Filipenses, de Paulo, escrevendo a, a igreja em Filipos, esse texto mexeu muito comigo também. E de fato eu falei para Deus que eu precisava viver um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, como costuma dizer o bispo JB, né? Ele usa muito essa frase, nesse termo, Uhum. uma nova estação. E eu entendia que Deus estava preparando uma nova estação, né? E toda nova estação vem acompanhada de novos frutos, né? E eu estava disposto a querer viver esses novos frutos que Deus estava liberando para minha vida. Então, Filipenses faz parte dessa construção do nome, né? Esquecendo uma das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo e tal. Então, eu entendi que tinha algo novo na frente. E Uhum. eu precisava romper com o passado para viver o futuro, né? E me faço valer da frase do JB, né? Vi o futuro, gostei do que vi, tô Tô correndo correndo para para lá. lá. É exatamente isso. Como eu enxergo a igreja para frente, eu quando comecei sem pensar nisso, mas viver um dia de cada vez. Mas hoje eu vejo a igreja chegando a um lugar onde Deus já escreveu o nosso nome lá. Eu sempre digo que o seu nome já está escrito em lugares que você ainda não sabe, mas você vai chegar lá porque Deus já escreveu o teu nome lá. Então eu não tenho desejo e nem penso em ser uma igreja ou melhor ou maior, nada disso. O que eu falo para a igreja é que Deus nos dê a capacidade de discernir quem somos nesse tempo e que a gente seja relevante nesse tempo, que a nossa voz seja uma voz profética, que a gente alcance o máximo de pessoas possíveis, não para a igreja, mas para um encontro com Cristo. E isso vai valer a pena. Uhum. Então, assim, a gente tem um viés, né? A gente é uma igreja muito relacional, porque é o meu jeito de ser, o meu jeito de lidar com as pessoas. Eu sou um cara muito relacional, gosto de gente, gosto de estar com gente. Eu sou da teoria de que se a gente tem aqui alguma coisa para compartilhar na mesa, a gente não vai ficar com aquela ideia de não chama mais ninguém não, que não dá, não chama mais que o pai acrescenta, o pai multiplica. Eu sou dessa teoria de que a gente é a estrada por onde a bênção passa e não um fim em si mesmo, ela não termina em nós. Então eu enxergo a igreja como uma igreja alcançando o máximo de pessoas nos seus relacionamentos, relacionamentos saudáveis, líderes curados para que esses líderes possam multiplicar, porque eu entendo que todo líder curado é um líder que vai multiplicar, e esse tem sido o nosso foco na igreja, deixar líderes curados para que eles multipliquem, né? E o bispo Carlos Damasceno, no seu livro Os Improváveis, ele fala isso, né?
que uma igreja que explode é a igreja onde os líderes multiplicam. E a gente tem focado nisso. A nossa multiplicação tem sido... Você hoje não trabalha com célula ainda, né? Não trabalho com célula. Eu sempre tive muita resistência à célula. Tempo atrás. Hoje eu sou muito mais aberto. A gente tem o desejo de implantar, não vai ser chamado célula, só vai mudar o nome, vai ser grupo de vivência. E a gente vai ter alguns grupos de vivência de forma muito pontual. Para a gente começar, eu estou com os 2 livros lá, já estou lendo um, inclusive, que é o Transição. Eu não sou preso a um modelo, não tem que ser desse jeito ou não tem que ser desse jeito. Mas eu penso que a igreja ela pode ter várias ações e ter vários braços para alcançar todo tipo de pessoa possível. E eu vejo que o grupo de vivência, a célula, é uma ferramenta muito importante para você alcançar pessoas que não vão à igreja, mas naquele grupo, naquele ambiente, ela pode se sentir à vontade para depois frequentar um culto e do culto ela ter a sua experiência com Deus, ou na própria célula, ou no grupo de vivência, ter a sua experiência com Deus, ou grupo de comunhão, não importa o nome. Mas eu entendo que a gente levar os cultos até os lares é uma ferramenta importante, e é bíblico, né? Porque a igreja em Atos se reunia nas casas, e eu não vejo problema nenhum com relação a isso. A gente está se preparando para isso. A gente é uma igreja nova que tem 2 anos, agora vamos completar 2 anos no mês de março. Inclusive o pastor Adilson vai estar pregando lá para a gente no nosso aniversário, vai estar brilhantando a nossa festa. Mas a gente está num processo ainda de... Eu já ouvi o apóstolo Joel Pereira, de Volta Redonda, eu consumo muito as coisas que ele fala. Já ouvi o Luciano Subirá e outros pastores falarem que a igreja leva mais ou menos entre 2 a 4 anos para se consolidar como igreja, para se estabelecer como igreja, como organização. Então a gente está nesse processo de consolidação, de construção, mas a gente já tem uma identidade, a gente já tem um norte, já tem um caminho, e eu acho que isso é mais importante. Mas a gente está nesse processo de construção, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, porque o meu desejo é ficar no caminho que Deus nos chamou para ficar. Eu acho que o sucesso de qualquer ser humano é estar no centro da vontade de Deus. Quer ter sucesso? Ande no centro da vontade de Deus e a sua vida, os seus negócios, a igreja onde você está, ela vai ser uma igreja relevante se ela estiver no centro da vontade de Deus. Então é assim que eu enxergo. Respondido? Respondido. É isso aí, né? Vamos fechar, né? Vamos fechar. A gente quer agradecer a você, que não se esqueça de seguir a gente lá no nosso canal, de dar um like. Quero agradecer ao pastor Adilson, mais uma vez, amigo, parceiro, obrigado. E os nossos próximos podcasts a gente quer fazer ao vivo, né, Adilson? Isso aí. Vamos pensar em fazer ao vivo, porque o pessoal participa, né? Manda pergunta, manda endereçada para ele. Ele responde todas e a gente vai estar se encontrando logo com o nosso podcast Resenha do Reino. Amigo, dá aí as suas considerações finais. Vou comer um biscoitinho aqui. Agradecer aí ao casal Leandro e Ellen, né? Tá aí nessa disponibilidade aí. Te agradecer também, Amém. Agradecer a Deus, e muito bom estar aqui. A gente percebe aí, né, a presença, né, de Deus aqui, e eu creio nisso, né? Aí eu não falei, mas finalizando, a marca da nossa igreja é Cristo em Nós, Esperança da Glória, né? Que é o Secrim. É o que a glória de Deus espera. A gente lançar o que a gente espera de Deus, mas o que o céu, né? O céu quer que de fato Cristo esteja em nós, né? Essa é o que dá esperança. E a visão é uma visão para 7 anos, né? A gente entender aonde a gente quer chegar daqui 7 anos, o que eu posso construir. Amém. Uma visão desse ano, né? E aí a base esse ano é que venha o teu reino. Que venha o teu reino, que venha o teu governo, né? Aleluia. Seja feita a tua vontade. Amém. Assim na terra como no céu. Muito obrigado, um abraço de coração. Em breve a gente está aí com as novidades. Amém. Obrigado, gente. Agradecer mais uma vez. Estúdio CIK, o lugar ideal para você fazer o seu podcast. Aos amigos Leandro, Ellen, pastor Adilson. E logo estaremos juntos com mais um podcast Resenha do Reino. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.